a gente entender Roma de verdade, o maior império da história, não adianta olhar só para as legiões ou para os senadores. A gente precisa entender as histórias que os próprios romanos contavam sobre si mesmos. E essas lendas, olha, não eram só historinhas para dormir. Eram verdadeiras armas políticas usadas bem nos momentos de maior desespero. E é para um desses momentos que a gente vai viajar agora. Então vamos lá. O ano é 63 a.C. A situação em Roma está fervendo, sabe? Nas ruas, o descontentamento é enorme e lá nos corredores do poder, o que mais se ouve são sussurros de conspirações. A República Romana, ela tá por um fio. É dia 8 de novembro. Imagina só a cena dentro do Senado. A tensão ali é tão grande que dá para cortar com uma faca. Dois homens, os mais poderosos de Roma naquele momento, estão prestes a bater de frente. E esse confronto não vai definir só o destino deles, mas o futuro de toda a República. De um lado a gente tem Cícero, o cônsul, a autoridade máxima, um orador simplesmente brilhante, que subiu na vida por mérito próprio, sempre defendendo a lei e a ordem. E do outro, Catilina, um nobre que perdeu tudo, carismático, perigoso, a voz de todos os insatisfeitos. O choque entre os dois era, no fundo, uma batalha sobre o que Roma deveria ser. E aí, no meio dessa tensão toda, Cícero solta a bomba. Com uma fúria muito bem controlada, ele revela o plano de Catilina. E não era só uma oposição política, não. Era uma conspiração para um verdadeiro banho de sangue, com assassinatos planejados e a cidade de Roma inteira marcada para ser incendiada. Mas o Cícero não usou só os fatos. Ele sabia que para esmagar uma conspiração desse tamanho, ele ia precisar de uma arma muito mais antiga e poderosa. Um mito. Ele invocou a sombra do primeiro rei de Roma, o próprio Rômulo. A escolha do lugar do discurso foi uma jogada de mestre. Aconteceu no templo que, dizia a lenda, foi fundado pelo próprio Rômulo. A mensagem ali nas entrelinhas era poderosíssima. Cícero não era só um cônsul, ele estava se colocando no lugar de um novo fundador, um novo Rômulo, salvando Roma de um inimigo que vinha de dentro. E isso leva a gente para uma pergunta-chave, né? Por que invocar Rômulo era um golpe tão forte? Para entender a genialidade da jogada de Cícero, a gente precisa mergulhar fundo na história sangrenta que deu origem a Roma. Quase todo mundo conhece por alto a lenda da fundação de Roma, mas por trás daquela imagem famosa da loba, existe uma história bem mais sombria, violenta e, sinceramente, bem perturbadora. A imagem é um ícone, né? A loba que salva e amamenta dois bebês. É um símbolo de salvação. Mas olha, não se engane, esse é só o comecinho pacífico de uma história que termina em sangue. O mito vai do abandono para a salvação, mas acaba em tragédia. Os dois irmãos, que antes estavam juntos pela sobrevivência, viram rivais. E a discussão sobre onde fundar a cidade nova termina do jeito mais brutal que existe. Rômulo mata o próprio irmão Remo. Vamos parar para pensar nisso um segundo. Esse é o fato central, que não dá para ignorar, da origem de Roma. O primeiro ato que funda a cidade não é um acordo, não é um tratado, é um assassinato de um irmão pelo outro. O sangue que batiza Roma é o de um irmão. Mas essa história violenta não era tipo um detalhe vergonhoso que eles escondiam. Muito pelo contrário, era o próprio DNA de Roma, a chave para eles entenderem quem eram e por que agiam daquele jeito. Olha só os elementos desse mito. Começa com um assassinato entre irmãos. Os primeiros cidadãos, exilados, fugitivos, criminosos. E as primeiras mulheres foram sequestradas de um povo vizinho no que ficou conhecido como o Rapto das Sabinas. Dificilmente uma fundação de heróis, né? Tem uma historiadora, a Mary Beard, que resumiu isso de um jeito brilhante. Os romanos olhavam para a própria história deles, cheia de guerras civis sangrentas, e viam a repetição daquele primeiro assassinato. A lenda de Rômulo e Remo não era só uma história do passado, era a explicação para um presente de conflito que nunca acabava. E assim, o mito de Rômulo explicava a dualidade de Roma. A mesma violência que levava à guerra civil dentro de casa quando era colocada para fora, construía um império. Eles eram definidos por esse conflito que era, ao mesmo tempo, a sua maldição e a sua maior força. E aqui está a grande lição disso tudo. Para os romanos, o passado não era algo fixo, escrito em pedra. Era como argila, que eles moldavam e remodelavam para justificar o presente e construir o futuro que eles queriam. É só pensar no famoso lema SPQR, o Senado e o Povo de Roma. Isso não era só uma sigla, era um ideal, a fórmula que mantinha a República de pé. Era exatamente por isso que Cícero, ao invocar Rômulo, estava lutando.
E o quão poderosa é essa ideia é impressionante, né? Se alguém for para Roma hoje, vai ver SPQR estampado em tudo, de prédio público até tampa de bueiro. É uma linha direta que atravessa mais de 2000 anos, conectando a cidade de hoje ao mundo de Cícero. Isso mostra uma verdade fundamental. A história de Roma nunca foi uma coisa pronta e acabada. Era um campo de batalha. Figuras como Cícero não eram só leitores do passado. Eles eram coautores, reescrevendo a história para vencer as guerras do presente. E aqui vem a virada mais fascinante de todas. Talvez não tenha sido Rômulo que definiu o caráter violento de Roma. Talvez tenham sido os próprios romanos, obcecados com as suas guerras civis, que projetaram essa violência lá para trás, criando um fundador que era exatamente como eles, um produto do conflito. Isso, claro, faz a gente olhar para a gente mesmo. Quais são as histórias que nós contamos sobre as nossas origens? Quais verdades inconvenientes, quais assassinatos de Remo a gente prefere deixar de lado ou dar uma suavizada? Porque no fim das contas, assim como para os romanos, os nossos mitos de fundação talvez revelem menos sobre de onde viemos e muito mais sobre quem nós somos hoje.